Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, mulheres bonitas, abençoadas. Mulheres lindas, tudo bem? Tudo firme? Feito gelatina? Glória a Deus. Aleluia. Isso mesmo. Firme e forte. Feito gelatina, nós somos. Aleluia. Glória a Deus. Amadas, hoje nós vamos tratar de um assunto, eu achei ele muito importante porque ele também é uma parte de mim, ele também me envolveu e o Senhor tratou comigo, né? E tinha várias mulheres da Bíblia que nós poderíamos conversar, mas eu procurei aquela que ninguém deu nada por ela, aquela que ela tinha má fama, que as mulheres odiavam ela e que os homens só usavam elas. Quem será? Raabe. Hoje nós vamos falar da prostituta Raabe. Mas o tema da nossa mensagem vai ser Raabe, do barro sujo ao vaso útil. Amém? Amém, irmãs? Faz assim, ó. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãs, nosso tema central vai ser Josué 2, do 1 ao 15. Porém, nós não vamos ler porque ele se estende muito. E nós vamos ler só alguns versículos, tá? Depois vocês vão lá, anota direitinho aí Josué do 1 ao 15. Josué 2, do 1 ao 15. Mas nós vamos falar em alguns outros versículos, então eu não vou ler todo porque é muito grande e o nosso tempo é pouco. Raabe, como os irmãos sabem a história de Raabe, né? Raabe, ela morava em cima do muro de Jericó. Raabe, ela era uma prostituta. E ela morava sozinha lá. E se nós lermos do 1 ao 15, vou deixar para vocês lerem, do 1 ao 15, nós vemos que a Raabe, ela não era bem vista pelas mulheres, né? E ela era bem vista e mal vista pelos homens, porque ela era um comércio. Essa é a verdade. Mas Raabe, irmãos, ela na Bíblia fala-se o nome dela 8 vezes. No Velho Testamento, fala 5 vezes em Josué, e 3 vezes fala no Novo Testamento. E no Novo Testamento fala-se em Mateus 15, 1. Mateus 1, 5, fala da genealogia e coloca o nome dela também. Em Hebreus também fala dela. E ela entra em Hebreus como uma heroína da fé, junto com a Sara, junto com o Davi e os demais. E em Tiago também fala dela, fala das obras dela. Tiago 2, 25. Mas quem era Raabe, na verdade? Raabe foi uma mulher considerada assim, sem valor nenhum para a sociedade. Ela não tinha valor nenhum para a sociedade. Ela, além de ser mulher, que antigamente a mulher não tinha valor, né? A mulher não tinha a posição que hoje ela tem, ela era prostituta. E aí, irmãos, isso fazia com que se diminuía as condições dela. Mas Raabe, ela foi uma mulher muito sábia. Raabe, ela estava sempre atenta, porque homem fala, né? Desculpa aí, pastor. Fala que as mulheres falam, mas homem também fala que é uma benção, né? Desculpa aí, hein, pastor. E todos os homens que iam lá no trabalho dela, né, na casa dela, eles falavam bastante. Eles falavam muitas coisas. Mas o que a Raabe prestava mais atenção era quando ela ouvia falar no povo de Deus. Raabe, ela estava ali e o povo de Jericó estava aflito. Por quê? Porque já vinha falando que o exército vinha marchando para derrubar, para destruir Jericó. E ela ficava em cima do muro lá. E todos os homens que passavam por ali, ela ouvia falar desse Deus. Ela ouvia falar do que tinha acontecido com o povo de Israel. Ela ouvia tudo o que tinha acontecendo ali. E aí, irmãos, para nós falar de vasos com oleiro, eu achei a Raabe
um assunto muito interessante, porque Raabe foi um barro sujo, um barro impuro, um barro cheio de pedras. Mas Raabe, houve uma transformação tão grande na vida da Raabe, com alguns processos que nós vamos ler agora, que Raabe se tornou um vaso de honra. Raabe virou uma ancestral de Jesus Cristo. Olha, de uma prostituta para ser um ancestral de Jesus Cristo. Mas para que isso acontecesse, houve um processo na vida de Raabe. E nós vamos estudar esse processo. Em Josué 2, do 9 ao 11, fala assim, amadas, ó. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e o que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos 2 reis do Amoreus, a Seó e a Og, que estava da além do Jordão, os quais destruísse. Vocês entenderam? A Raabe, ela ouviu muitas coisas ali. Ela ouviu a angústia do povo, ela ouviu a voz dos homens, ela ouviu tudo, mas Raabe só guardou uma coisa. Raabe guardou a voz correta, a voz certa. Ela guardou uma história de um povo que tinha lutado, que tinha guerreado, que tinha vencido várias coisas. A Raabe não sabia, irmãos, mas naquele momento que a Raabe guardou tudo dentro do coração dela, ela guardou de um Deus que ela não tinha visto, ela não sabia quem era esse Deus, ela tinha ouvido falar desse Deus, mas ela não tinha uma experiência com esse Deus. Mas de tanto ela ouvir e guardar no coração dela, a Raabe começou a entrar num processo espiritual. A Raabe, ela escutava várias vozes, os homens falavam tudo para ela, mas a única coisa que ela guardou, que ela se interessou, foi falar sobre o povo de Deus. Falar de um Deus que fazia coisas extraordinárias. Mas quem é esse Deus? Ela não sabia, mas ela sentiu o desejo de conhecer esse Deus. Ela sentiu o desejo de ver o que era esse Deus que fazia algo sobrenatural. Amadas, vamos trazer para as nossas vidas. Nós, ultimamente, nós estamos passando por uma crise muito grande, né? Esse coronavírus aí. Não só isso, na nossa vida a gente passa por muitos processos. E a gente costuma ouvir muitas vozes, menos a voz certa. A gente costuma ouvir a voz do desânimo, a gente costuma ouvir a voz da amargura, a gente costuma ouvir a voz da razão. Ah, eu estou certo, eu não vou falar. A gente costuma ouvir a voz da derrota, a gente costuma ouvir a voz do que falam mal da gente, do que dizem coisa da gente, mas a gente nunca ouve a voz certa. É muito raro a gente ouvir a voz certa, a voz correta. Raabe, ela ouviu a voz correta. Raabe, ela passou por esse processo espiritual e ela conseguiu ouvir a voz certa. Nós também passamos por esse processo, irmãos. É uma formação espiritual. E eu, como sou muito curiosa, eu procurei ver o que é uma formação espiritual. E a formação espiritual significa ser formado pelo Espírito à imagem de Cristo. Olha que chique. Ser formado pelo Espírito à imagem de Cristo. Nós somos formados pelo Espírito à imagem de Cristo. Nós somos. Mas muitas das vezes nós ouvimos todas as vozes, menos a voz de Deus. E Raabe, ela ouviu muitas vozes, porque ali era o local de trabalho dela, muitas pessoas, muitos homens passavam por ali. Mas a única coisa que ela guardou foi a voz correta, foi a voz do oleiro. Ela ouviu a voz de Deus. Ela não conhecia o Deus, ela não vivia no meio do povo de Deus. Mas de tanto ela ouvir falar desse Deus extraordinário, ela pegou esse Deus e guardou. Ela não ouviu mais a voz do desespero do rei de Jericó. Ela até mentiu. O Senhor se agradou da mentira dela? Não. Mas o Senhor viu o que ela estava fazendo. Não que o Senhor agradou da mentira, porque mentira não é legal. Mas ela estava no meio de um povo. Se ela descobrisse o que estava acontecendo, ela poderia ser morta. Então, o que aconteceu? A Raabe, ela ouviu a voz correta, a voz do Senhor, a voz do oleiro. Amada, somos barros. Somos barros.
E o oleiro é Jesus Cristo. E outra coisa que eu vi que a Raabe fez, se encontra em Josué 2, no versículo 11. Olha o que ela fez. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Amados, a Raabe, ela temeu e ela obedeceu. Ela temeu e ela obedeceu. Quando os pessoal chegaram lá atrás, questionando ela sobre os espias que estavam lá, ela preferiu ouvir a voz do coração. Ela preferiu ouvir. Ela pensou, olha, esse Deus é poderoso, esse Deus é grande. Se eu entregar os espias para ele, eu posso ser destruída de alguma forma. Mas se eu guardar esse Deus maravilhoso, assim como ele guarda o povo dele, ele vai me guardar. A Raabe, ela temeu, ela obedeceu. E aí nós trazemos para a nossa vida, irmãos. Muitas das vezes, nós não conseguimos ouvir a voz do oleiro, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos tão ocupados com tantas vozes à nossa frente que a gente não consegue ouvir de forma nenhuma. São muitas vozes. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu pesquisei e existe 200 tipos de barros, mas somente 8 serve para fazer vaso. Olha, existe 200 tipos de barro, mas só 8 serve para fazer vaso. E o oleiro, irmão, ele conhece a todos clinicamente. Deus conhecia Raabe no profundo. O Senhor poderia mandar os espias para qualquer lugar, mas o Senhor enviou para a casa de Raabe. E o Senhor sabia que Raabe era prostituta, o Senhor sabia que Raabe tinha as fraquezas, a família de Raabe, como ela morava sozinha, provavelmente não estava com ela. O Senhor sabia tudo, que aquele barro precisava ser tratado, mas o Senhor mandou os espias para lá. O Senhor enviou para lá, porque o Senhor conhece, irmãos, a minha vida e a sua. Amadas, o barro já está pronto, mas o vaso precisa o oleiro fazer. O vaso precisa o oleiro chegar. E o vaso, irmãos, o oleiro, ele quando pega o barro precisa estar puro. Não pode ter pedras, não pode ter impureza no barro. Por isso que o oleiro, quando ele pega o barro, ele vai começando, limpando, lapidando aquele barro. Quando ele vai começar a fazer o vaso. Irmãos, nós precisamos ouvir, temer e obedecer à voz de Deus. Olha, a Bíblia relata de um jovem rico. Está em Marcos 10, do 17 ao 31. Ele queria ser vaso. E ele chegou para Jesus e falou assim, Senhor, o que é que eu faço, Senhor? E o Senhor falou assim, seja caridoso, faça isso, faça aquilo. Ele falou assim, tudo eu faço desde a minha infância. Mas aí, quando o Senhor falou assim para ele, vende tudo o que tens e segue-me. Ele não quis, ele não obedeceu. Ele queria ser vaso, mas ele não queria obedecer à voz do oleiro. E a Bíblia relata, irmãos, de que a obediência, Deus muito se agrada. Vemos o caso de Abraão, irmãos. Abraão, ele foi considerado amigo de Deus, irmãs, amigo de Deus. Se nós lermos lá, em Isaías 41:8, Abraão, ele não só ouviu, como ele obedeceu, quando Deus mandou ele pegar o filho dele e matar. O único filho que ele tinha, ele ouviu e ele obedeceu. A prostituta Raabe fez a mesma coisa, irmãos. Ele ouviu e obedeceu. E Deus muito se alegrou. E outra coisa que eu vi, irmãos, no processo da Raabe, foi a humildade para crescer. A humildade para crescer. Se nós formos ler o versículo 6, do 23 ao 25, versículo 6, amados, do 23 ao 25, eu tinha deixado guardadinho aqui, 6. Aqui, amado, do 23.
Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinham, tiraram também, fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no no fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para os tesouros da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família do seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. A humildade de Raabe para crescer. Raabe, ela viu sua terra sendo destruída. Ela viu tudo acontecendo ali, naquele momento, onde ela estava, no meio de um povo que ela não conhecia, no meio de um povo que discriminava, porque ser prostituta, ser mulher naquela época já era difícil, imagina ser prostituta. E naquele momento, irmãs, ela estava numa situação que ela olhou a terra dela destruída. A profissão dela não era essas coisas. Sem marido, mulher. O que aconteceu? A Raabe, irmãos, ela teve humildade. Ela teve humildade para crescer. Ela, no meio daquele povo, ela tinha que arrumar um emprego. Ela não tinha mais a mordomia que ela tinha, porque a Bíblia relata que todos os homens procuravam ela, então automaticamente ela tinha condições. Mas na hora que fugiu, não acredito que ela tenha levado tudo. A Raabe teve humildade para começar do zero. Começar ali, no processo do zero. O Senhor, quando o oleiro, quando ele está trabalhando com o barro, o que é que o oleiro faz? O oleiro, ele, depois de escolher o barro que já está pronto, o oleiro pega o barro e coloca. Eu acredito que vocês já viram o trabalho do oleiro, e ele começa ali, irmãos, uma paciência terrível. Aquela fase que ele está ali, irmãos, é a fase mais difícil. Sabe qual é a fase? É a fase do curtimento do barro. Quanto maior for o vaso, mais precisa ser curtido. Porque quando ele começa a alisar daquele jeito o barro, irmãs, quando ele começa a alisar daquele jeito o barro, é para que o barro dê mais liga, amadas. Quanto maior a obra do Senhor na sua vida e na minha, mais curtimento nós vamos ter. Quanto maior o Senhor quiser fazer, a obra que o Senhor quiser fazer na sua vida e na minha, mais tempo vai ficar. Essa parte do curtimento é a fase onde Jacó estava no Peniel, irmãos. E ele lutava, ele buscava e ele clamava. E ele falava assim para o anjo: não te deixarei se não me abençoares. Encontra-se em Gênesis 32, parte 2b. Irmãs, essa fase é aquela fase que a gente pensa que Deus não está escutando a gente. Essa fase do peniel, essa fase do curtimento, essa fase do alisamento, essa fase que Deus está moldando o vaso, é a fase onde a gente acha que Deus não escuta, que nada dá certo, que a gente não consegue, fazer nada, que todo mundo está contra nós. Mas, irmãs, essa parte é a parte onde nós temos que fazer a nossa parte. Essa fase do curtimento do vaso, onde o oleiro está ali com o barro alisando, tirando as pedrinhas, é a parte que nós temos que ficar sós com Deus. É a parte onde nós temos que buscar mais a Deus. É a parte onde nós temos que meditar mais com Deus. E acreditar que tudo vai passar. Como Jacó estava lá no Peniel, ele não acreditava, mas ele não largou o anjo. Essa é a fase que nós temos que ter. Nós não podemos largar de forma alguma o anjo. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que ficar ali, irmãs, porque daí vai vir a fase do amadurecimento, irmãs. E essa fase é a fase mais difícil. A fase do amadurecimento é aquela fase das percas. É a fase onde a gente vai perder. É a fase que os costumes, a gente está fazendo certo, a gente está ali trabalhando, a gente está ali, cuidando da obra do Senhor. Lá em João, irmãos, em João ele fala assim, 15:2, ele fala assim: toda vara que em mim não dá fruto, eu atiro, e limpo toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
mesmo crescendo, mesmo você trabalhando na obra, mesmo você buscando, mesmo você chorando, mesmo você diante de Deus, o Senhor vem lá e poda. Sabe por que Ele poda? Para que não cresça coisas que não é da vontade dEle. Para que não cresça as coisas que não provém dEle. Eu ia falar um testemunho para vocês, mas a hora está difícil, tá passando. Irmãs, teve uma época na minha vida que eu estava trabalhando direto na obra do Senhor. E quando houve uma parte de um elogio, eu me engrandeci. Foi na fase que eu comecei a perder tudo. Eu perdi televisão, minha televisão queimou. Eu perdi armário, eu perdi tudo. Meus pequenos grupos, as pessoas começaram a se afastar. Foi quando eu entendi, irmãs, que o Senhor estava me podando. Que o oleiro estava lá, ó, terminando o vaso. Ó. Ele estava me podando, irmãs. Ele estava fazendo com que não crescesse vaidade, que não crescesse o ego. Quando nós damos crescimento, o Senhor também poda. Eu estou correndo, irmãs, por causa do tempo. E uma coisa que eu acho muito interessante é Paulo. Se nós formos ler em Paulo, irmãs, em 2 Coríntios, vocês vão ver que Paulo passou por todo esse processo. Paulo, ele passou por processos difíceis. No 2 Coríntios 11:25, se você for ler do 25 ao 28, você vê que Paulo teve injúria, Paulo passou necessidade, Paulo passou fome, Paulo passou... as pessoas criticaram ele, e Paulo estava em crescimento. Mas uma coisa que Paulo não deixou para trás foi... Paulo estava amadurecendo, Paulo estava ouvindo aquilo e estava levando, irmãs. Muitas das vezes as pessoas nos criticam pelo que nós fazemos, mas quando nós estamos numa formação espiritual, eu e você, o oleiro está ali, ó, só trabalhando. Sabe o que aconteceu? Paulo, ele falou no versículo 12. No versículo 12, irmãos, 10, ele falou assim, olha... pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Nós somos um vaso na mão do oleiro. Nós não escolhemos, irmãos, quando nós somos tratados. Nós não escolhemos como vamos fazer. O oleiro é quem escolhe o que ele faz. O oleiro é quem vai e determina que vaso você vai ser. Não interessa, irmão, se você não seja um vaso que coloca no pedestal. O oleiro faz vaso para colocar o vinho, para alegrar. O oleiro também faz vaso para pôr água potável para o irmão beber. O oleiro também faz vaso para colocar água não potável para lavar os pés dos irmãos. O oleiro faz vaso para colocar a sombrinha, para colocar os lixos que estão lá na frente. O oleiro faz vaso para fazer o café. Não importa o tipo de vaso que você seja, o importante é que você seja um vaso útil. Raabe decidiu ser um vaso útil. Raabe, ela não sabia, mas ela passou por uma formação espiritual que nós estamos passando. Irmãs, não é o barro que escolhe como vai ser o vaso, é o oleiro que define como vai ser o vaso. E eu falo para vocês uma coisa, a fase do oleiro, do barro, essa fase é quando nós aceitamos, quando nós entendemos que nós somos barros na mão do Senhor, que nós estamos ali para trabalhar na obra, porque não importa se você é um vaso que está em cima da mesa ou se você é um vaso que serve café. O importante é que você seja um vaso útil, sabe por quê? Porque o oleiro que fez o vaso para estar lá em cima da mesa, foi o mesmo oleiro que fez o vaso para servir o café, foi o mesmo oleiro que fez o vaso para estar diante de Deus. E a Raabe, irmãos, ela simplesmente, ela obedeceu, ela ouviu, ela obedeceu, ela amadureceu e ela entendeu. E Raabe não só virou um vaso de honra, mas a Raabe virou um vaso central. Amada, Jesus está nos chamando para ser vasos, mas vasos úteis. Não adianta você querer ser um vaso para ser colocado lá em cima, porque o oleiro é quem decide o que você vai ser. Que nós possamos, irmãs,
estar diante de Deus como vasos úteis, independente de qualquer coisa, independente do que vão dizer, independente do que você vai passar. Mas você tem que se apresentar ao oleiro como um vaso de honra, mas um vaso útil, que nós possamos, irmãs, fazer como a Raabe, que teve um processo difícil na vida dela, mas mesmo sem ela saber, ela foi um vaso, e um vaso útil nas mãos do Senhor. Tanto é que ela, hoje em dia, ela é conhecida como uma heroína, como uma mulher de fé, como uma mulher que fez obras, como uma mulher de caridade, porque a Raabe simplesmente não decidiu querer ser um vaso principal, ela simplesmente foi vaso, e foi um vaso útil. Que nós possamos ser um vaso útil nas mãos do Senhor. Amém, irmãs? Foi o que o Senhor colocou no meu coração hoje para trazer para vocês. Eu confesso que eu tinha muitas coisas para falar e fiquei até 2 horas da manhã tentando, ainda conversei com o pastor Rodrigo, né? Mas o que o Senhor me trouxe à frente é que ele precisa de vasos. E não interessa como seja o vaso, não interessa da forma que esteja o vaso, porque quem modela, quem faz e quem põe dentro é ele. Então o Senhor falou para mim, eu preciso de vasos, e vasos úteis. Eu preciso de vasos úteis, porque eu sou quem modela, eu sou quem mudo, eu sou quem trabalho, eu sou quem tira as impurezas, eu sou quem tira as pedras. Não é o barro que diz para o oleiro o que vai ser, é o oleiro que define o que vai ser o barro. Que nós possamos ser um barro útil, um vaso útil na mão do Senhor. Amém, irmãs? Foi essa mensagem que Deus trouxe no meu coração. Eu estou correndo aqui a hora, pastor, da outra vez eu passei um tempinho, dessa vez não quero passar, né? Que Deus venha nos abençoar. Eu creio que vocês são vasos úteis. Eu tenho ouvido falar muito de vocês. E eu me alegrei quando o Senhor deu essa palavra, porque eu tenho certeza que mesmo que o vaso esteja danificado, ou o vaso esteja com alguma impureza, vai ser procurado o oleiro, e o oleiro vai transformar no vaso útil. Seja útil, seja um vaso útil nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai glorioso, rico e bendito, Senhor, que a tua unção, que a tua misericórdia, Senhor, invada todos os lares, Senhor. Senhor, independente de ser o vaso de frente, o vaso do meio, o vaso de trás, o vaso escondido. Senhor, mas que nós possamos ser vaso útil, Senhor, na tua presença. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós sabemos que tu é um Deus que cuida dos seus. Senhor, nesse momento, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, e te pedimos, Senhor, fala conosco, Deus, e nos ensina, Senhor, a ser um vaso, independente do que vai ser colocado dentro, mas que nós possamos ser úteis na tua presença. Amém?